Boa noite a todos e todas. Queria agradecer aos companheiros que estão organizando aí esse ciclo de debates pelo convite e diretamente aí ao tema sobre a crise, né? Particularmente sobre a natureza da crise que nós estamos vivendo hoje no país e que não é estritamente uma crise de ordem econômica, né? Embora seja também. E essa crise de ordem econômica agrave, aprofunde diretamente a crise política no país. Agora, o que me parece que é um tema que está por trás da nossa crise hoje é mais que tudo o esgotamento de uma estratégia política, que foi a estratégia política dos governos petistas desses 12 anos, que é uma estratégia de construção de consenso, uma estratégia de construção de um pacto social que o Lula, desde que chegou à presidência, né, buscou cimentar a partir de uma série de medidas e da composição do seu governo. O André, no seu livro sobre o lulismo, né, os sentidos do lulismo, na minha avaliação, expressou muito bem a natureza desse pacto, né? Um pacto conservador, um pacto de algumas mudanças e avanços graduais. Às vezes nós, de uma esquerda crítica ao PT, temos dificuldade de reconhecer isso, e isso configura um erro, né? Porque isso nos tornaria ineptos para entender, por exemplo, como é que o Lula sai do governo com 80% de popularidade. Se a gente estabelecer apenas um sinal de igual entre os governos tucanos e os governos petistas, nós vamos ter dificuldade de compreender alguns fenômenos do que aconteceu nos últimos 12 anos. De fato, houve a permanência de uma estrutura econômica e política no país, né? Então, o tripé macroeconômico neoliberal permaneceu, embora um pouco relativizado durante alguns períodos desses 12 anos. O pacto de governabilidade, mantendo as mesmas práticas, mantendo os mesmos partidos e as mesmas oligarquias no poder, permaneceu. O tema das reformas estruturais continuou intocado no país nos últimos 12 anos. Não se tocou em nenhuma das reformas estruturais pendentes e obstaculizadas no Brasil, né? Reforma agrária, reforma urbana, o tema da segurança pública, o tema da democracia nas comunicações, né? O tema do tributário, reforma tributária, né? O tema da dívida pública, do sistema financeiro. Ou seja, não houve uma política distributiva, não houve uma política de reformas, mas houve uma política de construir alguns avanços sociais mantendo a estrutura intacta. Isso implicava manejos de orçamento, né? Se o governo petista ele não iria fazer nenhuma mudança distributiva, que seria, por exemplo, uma reforma tributária no país, com taxação das grandes fortunas, com aumentando a carga do imposto sobre a renda e não sobre o consumo, ou uma auditoria da dívida pública, por exemplo, que isso é uma coisa tabu completo, impensado nos governos do PT, de onde ele tiraria dinheiro para poder fazer algumas políticas sociais que não existiam antes, né? Porque o pacto precisava se cimentar em questões concretas, não só em discurso. É verdade que o Lula é a maior liderança social que o país produziu nas últimas décadas, tem um carisma e, mesmo depois de tanto desgaste, ainda tem uma autoridade sobre setores populares importantes no país, né? Mas só essa figura não garantiria nenhum consenso. Isso precisava estar baseado em políticas que, de algum modo, fossem abarcadas por todas as classes sociais, né? E o projeto lulista foi precisamente o de manter o setor financeiro ganhando como antes, até mais do que antes, né? Isso para o Lula foi até motivo de orgulho. Ele dizia com frequência que nunca antes
na história desse país os bancos lucraram tanto, e verdadeiramente, lucraram demais. O ano passado foi o recorde, eu acho, né, o lucro do Itaú em 2014. E foi recorde atrás de recorde. Então se manteve uma política em que o setor financeiro ganhou muito. O setor produtivo, particularmente em dois flancos, o agronegócio e a construção civil, né? Construção civil e construção pesada, ganharam demais, e os pobres passaram a ganhar alguma coisa, né? Então, o que permitiu essa política do ganha-ganha, que cimenta um consenso social, que cimenta uma satisfação por um certo período do conjunto das classes sociais com o governo petista, foi uma política de indução do crescimento econômico e acompanhada de alguns manejos no orçamento da União, né? Manejos para viabilizar crédito público, né? O uso dos bancos públicos, tanto para crédito, para o capital, né? Particularmente o BNDES, estoura em créditos, como para créditos ao consumidor. Se nós tomarmos um tema que para nós do MTST é muito caro, o tema imobiliário, né? Que foi a especulação imobiliária nos últimos anos do país. É impressionante o dado. Em 10 anos, de 2005 até 2014, o crédito imobiliário no Brasil subiu 2.000% em 10 anos. Né? Era de em torno de 5 bilhões o crédito para... Aí somando, tanto crédito para construção de novas moradias, como crédito para aquisição, para financiamento de casas. Era de 5 bilhões de reais em 2005 ao ano. Passou a 100 bilhões de reais em 2014. Né? Então, houve uma política aí de liberar recurso para isso, houve uma política de investimentos públicos maiores, as empresas públicas passaram a investir, a Petrobras especialmente, a Petrobras acho que era responsável até o ano passado por algo como 20% dos investimentos no país. Né? A União passou a investir diretamente em obras, PAC, Minha Casa Minha Vida, com uma série de programas de investimento, e além disso, um aumento de subsídios para os programas de transferência de renda, particularmente o Bolsa Família, mas também o programa Minha Casa Minha Vida, com esse viés da faixa 1, tal, que não era só financiamento habitacional, mas política de subsídio. Ou seja, essa política do lulismo, do ganha-ganha, do consenso, estava baseada em manejo de orçamento. E esse manejo de orçamento só foi possível porque também veio acompanhado de um crescimento econômico importante, um ciclo de crescimento. Os 8 anos de governo Lula tiveram uma média de 4% de crescimento da economia ao ano, enquanto que os 4 anos de governo Dilma até o ano passado, uma média de 2,1%, metade. Né? Isso tinha a ver, naturalmente, com um cenário internacional favorável para os produtos brasileiros, né? Para as exportações brasileiras. Se nós pegarmos, e aí, claro, a crise de 2008, o estouro da crise em 2008, começa a inverter esse processo. Em 2009 o país não cresce, tem crescimento negativo, em 2010 recupera isso. A partir de 2011, 2012, você tem um declínio maior do crescimento. Tem um dado que eu trouxe para expressar isso, o saldo da balança comercial. Em 2007, o saldo da balança comercial brasileira foi de 40 bilhões de dólares. Em 2014, no ano passado, foi um déficit comercial de 3,9 bilhões de dólares. Ou seja, houve naturalmente uma piora das condições econômicas para os produtos brasileiros. E isso começou a criar uma inviabilização do ganha-ganha. Isso começou a corroer o consenso, porque o consenso dependia de um excedente, né, de manejo orçamentário, que por sua vez depende de arrecadação, que depende de crescimento econômico. Né? Então, como não se mexeu em estruturas, a política social do governo estava totalmente, ainda é totalmente refém, né, do crescimento econômico. Né? Não que não seja assim em outras partes, mas nesse caso não houve nenhuma alteração estrutural, diferente, por exemplo, de outras experiências na América Latina. Né? Pois bem,
esse processo começou a apresentar alguns sintomas. Eu identificaria a partir de 2012. Né? Naturalmente, junho de 2013 foi uma explosão nesse sentido. Mas já em 2012 nós tivemos um número recorde de greves no país. Né? Ou seja, o consenso começa a haver insatisfação social. Né? O período em que estava tudo bem, todo mundo ganhando, né? O nível de mobilização social do país era muito menor. Não só porque direções podiam ser pelegas, porque as pessoas seguravam a mobilização porque eram ligadas ao PT e ao governo, mas também porque havia, de algum modo, uma sensação de satisfação social, né, nas classes populares. E quando começa a se inverter esse sinal econômico, começa a se explodir insatisfações em vários setores da sociedade. Em 2012, greves. Em 2013, nós temos a explosão das manifestações de junho. E em 2014, a coisa se torna, se degringola, a polarização do processo eleitoral, um conjunto de manifestações sociais também emergindo depois de junho de 2013, para um lado e para o outro. Podemos dizer que talvez junho destampou o caldeirão, aí foi um gatilho. Né? Porque se por um lado, junho teve um aspecto de potencializar mobilizações populares, e de fato teve, particularmente no cenário urbano, né? Pensemos, o que tem a ver junho com ocupações de terra urbana? Aparentemente nada. A demanda inicial era transporte, depois no segundo momento de junho você tem outras demandas, inclusive com viés mais à direita, né? E, no entanto, nós temos que explicar o fato de que as ocupações de terra urbana em São Paulo, e não só em São Paulo, mas esse nós temos um dado, triplicaram após junho de 2013. Entre 2011 e 2012 nós tivemos algo como 200 ocupações em São Paulo. Entre 2013 e 2014 nós tivemos 600 ocupações em São Paulo. Né? Então, de algum modo, houve o destampar de um caldeirão para mobilização social, porque junho deu um sinal. O sinal de junho foi, olha, você tinha um descrédito da luta popular, estabelecido desde a década de 90, lutar é coisa de vagabundo, lutar é coisa de criminoso, ou o que quer que seja. Né? Nós sentimos muito isso quando no MTST, por exemplo, íamos travar rodovias e coisas assim, o nível de hostilização, que sempre foi comum. No entanto, no processo imediatamente posterior a junho, a gente travava a rodovia, era aplaudido pelos motoristas. Né? Houve, de algum modo, naquele processo, até pela maneira como a mídia buscou se apropriar daquilo, uma sensação, um resgate de legitimidade da luta social. E parte dos movimentos sociais conseguiram aproveitar esse processo para fazer mobilização e luta. Por outro lado, também esse destampar serviu para a direita. A direita perdeu a vergonha e foi para as ruas, né? E não saiu mais delas. Né? Então, esses sintomas depois se desagam na polarização eleitoral em 2014 e ganham talvez o seu ponto máximo nas mobilizações desse ano, no 15 de março, do ponto de vista da direita. E com isso, com esse consenso em crise, com esse pacto em crise, começa a se construir uma situação, tanto por razões econômicas, uma crise econômica, que colocava a necessidade de um ajuste, né? Como por razões sociais. O governo nunca mais teve a mesma popularidade depois de junho. Se a gente olhar a curva de popularidade da Dilma, a Dilma em algum momento acho que chegou a ter mais popularidade que o Lula, mais apoio popular que o Lula. Depois, junho tem uma queda brusca, há uma recuperação gradual que atinge o máximo em outubro do ano passado na campanha do segundo turno, depois volta a cair. Mas nunca se recuperou os níveis anteriores a junho de 2013. Então o governo perde apoio social, perde apoio popular e também perde as bases da sua governabilidade, do apoio político parlamentar costurado pelo Lula, pelo PT, a partir de 2013. Então, você tem uma crise instituída a partir desses elementos. O que colocou, naquele momento, se nós retomarmos, talvez, o processo do segundo turno, e logo após as eleições, é possível nós definirmos que ali havia
e ainda há, mas ali com muita clareza, uma encruzilhada. Né? O governo tinha que tomar um lado. O governo recém-eleito, a Dilma, tinha que tomar um posicionamento. Né? Não dava mais para arrastar, né, a política do ganha-ganha. Isso era impossível. Economicamente, isso se tornou impossível. Algum ajuste era necessário. Esse ajuste poderia ser feito da forma neoliberal, da forma tradicional, jogando o custo dele para os trabalhadores, para os mais pobres, foi o que se optou afinal. Esse ajuste poderia ter sido feito através de um enfrentamento, né? De um enfrentamento com a elite financeira, através de estabelecer um debate de taxação das grandes fortunas, um debate de fazer o ajuste para o outro lado. Né? Existia ali, naquele momento do segundo turno, particularmente se construiu uma base social que esperava isso. O discurso do segundo turno foi um discurso mais à esquerda e mobilizou setores militantes que não era a máquina partidária de militante pago, mobilizou setores militantes que há muito tempo já estavam desiludidos com o PT, já não acreditavam mais nesse projeto, mas viram um risco real de um retrocesso com a Aécio, né, e foram para as ruas e se mobilizaram contra a direita. E os sinais dessa encruzilhada que a Dilma toma são os piores possíveis, a partir de então. Né? Nós poderíamos mencionar o aumento de juros, 3 dias depois das eleições, aumenta juros. E desde então não parou mais de aumentar, virou um negócio compulsivo, todo mês aumenta juros. Né? Logo depois das eleições, a Dilma faz uma declaração desastrosa, que depois fez uma meia-culpa, começou a desmentir de abertura de capital da Caixa Econômica Federal. Né? Que era o que se acusava que o Armínio Fraga iria fazer. Né? Edita as MPs que estão sendo votadas agora, do seguro-desemprego, das pensões, do abono, que são MPs, evidentemente, de retirada de direitos dos trabalhadores. Corta, algo que foi pouco falado, 5 milhões de famílias da tarifa social de energia elétrica no começo desse ano, através de uma reatualização do cadastro. 5 milhões de famílias foram cortadas no âmbito do ajuste fiscal, junto com o aumento de tarifa. Né? Então, as medidas todas foram no sentido de buscar, diante da crise, uma repactuação, né, com o setor financeiro. E nisso houve uma compreensão de que chegou-se a um esgotamento e a um limite da política de avanços sociais sem conflito, que foi essa política lulista. Né? Não dá mais para se ter pequenos avanços sem conflito. Ou vai para o conflito para buscar garantir avanços, ou se retrocede. Né? Essa encruzilhada, essas são as opções que me parece que estão colocadas para nós. E a opção do governo foi muito clara, muito categórica, no sentido de preservar um pacto com a elite financeira, ainda que na cabeça da Dilma esse pacto possa ser provisório, no sentido de retomar melhores condições econômicas e, posteriormente, o governo mais fortalecido voltar a ter condições de condução e puxar o pacto mais para o outro lado, o que me parece um erro, né? Se de fato tem essa posição, é uma posição ilusória. Mas o que é pior, e aí é o drama da nossa situação, é o drama do que foi o 15 de março. A Dilma virou totalmente para eles, e eles viraram para o outro lado. Né? Eles não aceitaram esse pacto, não quiseram, porque se viram num momento de fortalecimento. Né? E quiseram mais. Não, nós não queremos repactuar com você agora. Né? Nós queremos contra-reformas conservadoras. Né? Nós queremos, talvez, se tiver oportunidade, destruir o PT. Né? E fazer o nosso puro sangue. Né? E é nisso que uma parte da elite, uma parte da direita, embora esteja totalmente contemplada com as políticas do governo Dilma, faz o jogo de ruptura, tensiona, desestabiliza, cria problemas para o governo. Né? Porque viram uma oportunidade, no momento de relações de forças favoráveis a eles, né,
de institucionalizar determinados retrocessos. O 15 de março abriu isso e eles foram muito rápidos, né? 15 de março com aquele perfil, logo depois você teve 2, 3 semanas na Câmara dos Deputados e no Senado que começou a surgir redução da maioridade penal, pauta PL 4330, Renan Calheiros falando em botar novamente a autonomia do Banco Central, a lei antiterrorismo que estava engavetada desde as mobilizações da Copa, ou seja, uma série de retrocessos institucionais que eles sentiram que havia oportunidade de colocar e estabelecer, né? E impor derrotas ao governo Dilma. Então, a direita, a elite, não quis estabelecer esse pacto perverso que a Dilma propôs com eles de forma plena, né? Embora há contradições, há setores da elite que estão fechados com o governo e não abrem, né? Mas há outros setores que não. Tem sido feita uma comparação que eu acho interessante, pelo menos acho que tem um efeito interessante, que é nós pensarmos esse processo da Dilma 2014-2015 com o que foi a eleição de Getúlio Vargas em 1951, né? Quando Getúlio Vargas se elege em 51, os relatos dizem uma das campanhas mais mobilizadas da história da República, comícios enormes, populares, com viés nacionais populares, de esquerda. 50 é isso, né? 50 é sobre 51. Vai lá, ganha as eleições, no entanto parece que no parlamento a vitória é mais complicada, a UDN permanece com força e o Getúlio estabelece um gabinete, enfim, um ministério parecido com esse da Dilma, né? Ministério que contempla mais os adversários do que os aliados. Fica com muitas dificuldades de governar, né? Continua recebendo ataque diário da UDN, o golpismo que ele pretendia anular ou neutralizar com as concessões que fez aos adversários não cessa, ao contrário, se intensifica, né? Num dado momento, o Getúlio percebe que essa aliança era inviável, se eu não me engano, em 53, vai e passa a tomar medidas progressistas mais ofensivas, com a criação da Petrobras, da Eletrobras, e aumenta em 100% o salário mínimo, toma uma série de medidas, mas, nesse momento, ele já não podia contar com a base popular que o elegeu, porque foram 2 anos de um governo cambaleante, de um governo que foi se distanciando da base popular. E quando tenta dar um giro à esquerda, né, não olhou para trás, não tinha mais ninguém. Não tinha mais a confiança daquela base popular que o elegeu. E, bom, nós sabemos o que aconteceu depois. Isso nos leva também a colocar uma questão, no caso da Dilma, se poderia ser diferente. Essa é uma questão que a gente ouve muito quando discute com companheiros do PT, quando discute com companheiros do governo. Não, mas fizemos isso, nós não podíamos fazer outra coisa. Não tínhamos outra alternativa porque as relações de força impediam. Porque nós temos o Congresso Nacional mais conservador das últimas décadas, né? Porque a margem eleitoral foi muito pequena, porque a mídia toda, ou essencialmente, é uma mídia oposicionista. Não que esses fatos não sejam verdade, mas eu acho que nós temos que refletir um pouco sobre o tema das relações de força, né? A forma como o PT trata esse debate das relações de força nos últimos 12 anos é uma forma, para alguns, eu diria, conformista, para outros oportunista. Porque se estabelece uma ideia de que não tem relação de força e a partir disso não se toma nenhuma iniciativa, como se a relação de força não dependesse da iniciativa política do partido que está no governo, né? Como se a relação de força fosse uma coisa de Pedro e Pedreiro, de ficar esperando chegar, um dia chega. Não chega. Relação de força se constrói politicamente, né? Se a Dilma
tivesse mandado, ao invés de mandar as MPs do ajuste fiscal, mandado um projeto de taxação de grandes fortunas para o Congresso Nacional, muito dificilmente seria aprovado. Não tenhamos a ilusão de que seria aprovado por esse Congresso. Mas você mudaria a agenda do Congresso, você pautaria a agenda política do país e tomaria iniciativa. Hoje os deputados não estariam discutindo redução da maioridade penal, mas teriam que estar tendo que se explicar para a sociedade o porquê que não querem que rico pague imposto. Né? Seria derrotado, mas você construiria passos para uma nova relação de força, através de uma iniciativa política do governo. O governo sozinho não cria relações de força, mas o governo é um agente, não é só elemento passivo das relações de força. E nesse sentido, você organizaria o movimento social brasileiro em torno de uma proposta colocada como essa. Né? O que o governo está conseguindo fazer é organizar o movimento social brasileiro contra as suas propostas. Né? Então, as relações de força são dinâmicas. As relações de força podem ser alteradas por iniciativas políticas também de quem está no governo. Né? Basta vermos o caso da PL 4330 da terceirização. O Cunha estava seguro que existiam relações de forças e que isso já estaria sancionado no mês de maio. Provaria expressamente na Câmara, aprovaria expressamente no Senado e a Dilma assinaria. Bom, gerou reações, as relações mudaram. Né? Houve uma reação ampla do movimento social brasileiro, através das redes sociais, através de mobilizações de rua, através de paralisações. E hoje o projeto, depois de ser aprovado finalmente numa margem muito mais estreita na Câmara, vai para o Senado com perspectivas de engavetar por um período, vai para o Senado com uma perspectiva de muitas mudanças. A Dilma, por essas novas relações, tem que ir na televisão e dizer que é contra a terceirização da atividade fim, que vetaria. Né? Esse é um exemplo de como poderia sim ter sido feito outra coisa. Poderia ter outra iniciativa e talvez naquele momento pós-eleitoral mais do que em qualquer outro. Porque você tinha um conjunto de forças sociais progressistas que se mobilizaram naquela campanha do segundo turno e que muito provavelmente estariam dispostas a permanecer mobilizadas por um programa de reformas, por um programa de avanços populares e não por um ajuste antipopular como foi feito. Por fim, para nós o que está colocado nesse momento de desafio para os movimentos sociais do Brasil é fundamentalmente a construção de uma frente unitária. Né? Nós temos efetivamente um avanço conservador, né? Não temos que ter medo de dizer isso. Novamente me remeto a alguns vícios que nós construímos na esquerda. Parece que dizer que a direita está avançando é você abonar o governo. Né? Não se reconhece uma ofensiva conservadora porque se acha que isso significaria defender o governo, porque o governo seria o que há de mais reacionário e conservador no país. Isso é um erro. Acho que nós temos que ter a clareza e a distinção para dizer há uma ofensiva de setores mais à direita que o PT na sociedade brasileira. Essa ofensiva está expressa nas ruas, respaldada pela classe média urbana, com sentimentos fascistas, com sentimentos racistas e antipopulares. Esse segmento também está no Congresso Nacional, está no Judiciário, está em setores da mídia. Né? E isso não nos impede de ver que o governo do PT talvez seja o principal responsável pelo avanço dessa onda direitista, pelo que fez e fundamentalmente pelo que deixou de fazer nos últimos 12 anos, e que também cede muito a ela. Novamente nessa história de relação de força, porque se você vira à direita, você fortalece a direita. Né? Você dá gestos para a direita e a fortalece. Você colocar o Kassab no Ministério das Cidades, isso não é um ato inocente que não tem consequências. Isso gera um fortalecimento de uma determinada política, de grupos políticos. Mas esta ofensiva da direita, ela empareda o governo, este antipetismo, né, vai para cima do governo e do PT, mas aqueles
que buscam fazer uma crítica pela esquerda ao PT, me parece que não tem muito motivo para comemorar esse antipetismo. Porque esse antipetismo ele vem junto com antigreve, antiocupação, antipopular. Este antipetismo traz o sentimento mais retrógrado junto com ele. Né? Não é um aliado nosso. Né? E precisa ser combatido. Assim como precisa ser combatido as políticas do governo petista, particularmente essas políticas antipopulares. O tema há uma disputa aberta pelo que vem depois do esgotamento da estratégia de governo do PT. Essa estratégia de conciliação não dá mais, nós temos um conflito deflagrado na sociedade, nós temos uma polarização política estabelecida, e até o momento quem está ganhando a disputa pela saída do modelo petista é a direita. Né? A saída do petismo está sendo construída majoritariamente à direita, de forma forte, unificada, com vários instrumentos na mão. É preciso construir um caminho de saída à esquerda, pela esquerda, em relação à crise desse modelo e dessa estratégia de governabilidade que prevaleceu nos últimos 12 anos. Né? Sem ilusões de querer recompor este consenso, dificilmente haverão condições no próximo período para recompor esse consenso, e eu acho que aí é também a complexidade da nossa tarefa, porque nós não podemos, na minha avaliação, nos identificar com o petismo na construção dessa alternativa. Ela é uma alternativa crítica ao PT, precisa ter independência em relação ao PT e, fundamentalmente, independência política em relação ao governo, senão ela nasce morta. Né? Mas nós também não podemos prescindir de setores do campo petista que estejam dispostos, pelas próprias contradições que estejam dispostos a compor essa alternativa. Né? Não pode ser uma alternativa com o signo da pureza. Quem tem alguma ligação ou teve, ou se articula com o PT, fora. Aqui são só os puros. Né? Se for isso, nós estamos perdidos, não vai se construir nada, não vai se construir frente alguma, vai se construir mais do mesmo. Né? A força que a oposição de esquerda tem no Brasil, a força daqueles que têm uma clareza, um programa político perfeito, programas existem muitos por aí, sobre o que fazer na sociedade, é uma força social muito pequena. Né? Nós precisamos ter a capacidade de compor com setores que, embora estejam no campo petista, estiveram no campo petista, pelas próprias contradições desse campo que está implodindo, né? São setores que passam a ver um caminho de reformas populares, um caminho de rupturas, um caminho de uma alternativa de conflito, né? De saída para a crise. Eu acho que o tema para essa frente, uma frente que começa a ser debatida, começa a ser construída mais com atos práticos do que com reuniões, e é saudável que seja assim, começa a ser construída com mobilizações, como a mobilização pelas reformas populares que foi feita em novembro do ano passado, por mobilizações como o que foi a luta contra o ajuste, foram várias jornadas já esse ano, a luta contra a PL 4330, o 15 de abril, o 1º de maio, agora o 29 de maio, né? Há muito tempo que não se tinha um calendário unitário do movimento social brasileiro como nós construímos nos últimos meses. Isso é que vai dar base para uma frente que tenha uma estratégia clara em torno das reformas populares, né? De que este desafio, que não foi enfrentado pelos governos petistas, precisa ser tocado. Não vai haver saída popular para a crise sem reformas, sem mudanças estruturais no sistema político brasileiro, né? Na forma de propriedade, na concentração da propriedade, na concentração das riquezas. Se não tocarmos nesses temas, no tema da mídia, nós não vamos conseguir avançar mais nenhum passo, né? E ao mesmo tempo também é uma mudança tática, né? A tática que prevaleceu, que foi instituída pelo petismo nos últimos 12 anos e mais, antes disso, desde a década de 90,
foi a tática do consenso contra o conflito, né? O PT adquiriu horror em relação ao conflito. Não pode ter conflito, né? Tapava, escondia os conflitos. Agora nós estamos numa situação que a tática é o conflito, né? É um enfrentamento, é uma luta social mais direta e está dado, né? Queiramos ou não, essa polarização está posta, esse conflito está nas ruas. Quem sai de vermelho na Avenida Paulista corre isso tomar um safanão, né? Bom, existe um conflito estabelecido, né? Existe o esgotamento de uma estratégia, e na nossa leitura, para concluir de vez, o caminho é nós, neste momento, valorizarmos o que a esquerda, o que o movimento social, o que o movimento sindical, o que as organizações políticas que a esquerda construiu têm de comum, né? Nós aprendemos muito a valorizar o dissenso, e por isso nós temos a capacidade de construir novos rachas a cada mês, mas temos muita dificuldade de valorizar aquilo que nos une, de valorizar os consensos, que pode não ser tudo, mas pode construir algum programa razoável, e é isso que nós temos buscado com a construção de uma frente pelas reformas populares.